Mas nenhuma precaução os ajudaria quando o carro atingiu o meio-fio. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou o Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje nós estamos em mais uma biografia do Gustavo Report envolvendo a celebridade, o ator, o Paul Walker. Então hoje essa história é bem emocional, tem muita coisa bacana, vocês vão ver muitas imagens e reflexões assim importantes que a gente vai fazer ao longo dessa jornada, ok? Nesse momento eu tenho um recado muito especial para passar para você. Todos têm que lidar com hospitais em algum momento de suas vidas. E sua existência fica na mão de terceiros. Ninguém está procurando predadores no setor da saúde. Ah, mas essa história é inacreditável. No dia 27, próxima minissérie do 24 Horas na Mira vai te deixar sem fôlego. Você tem medo de hospitais? Não se preocupe, os problemas não são médicos. É muito pior. O Enfermeiro da Noite. Pois é, confira a minissérie O Enfermeiro da Noite, é uma nova superprodução do 24 Horas na Mira e a minissérie já está completa. São capítulos imperdíveis, você vai encontrar um link fixado aqui no primeiro comentário, clica, você vai assistir, você vai conferir, você vai falar que história é essa que eu estou ouvindo aqui. Tem muitas reviravoltas e tudo é tão absurdo que você fica assim, indignado em como tudo aconteceu e ninguém pôde fazer nada. Ou melhor, ninguém quis impedir aquelas coisas escabrosas que estavam se desenrolando. O Enfermeiro da Noite é uma minissérie que vai te deixar sem fôlego, ok? O link, se você clicar, você vai para o primeiro episódio, lá já está indexada a playlist, você acha sem problemas O Enfermeiro da Noite. E nesse momento eu gostaria de agradecer a Leidiane da Silva Lima, que fez uma contribuição pelo Pix. Eu super agradeço a gentileza, o carinho. Desejo que você possa ser retribuída das mais diversas maneiras possíveis e que você possa sentir uma grande alegria por cada semente que é brotada aqui no canal. Lembrando que se você quiser conferir as outras atrações aqui do Gustavo Report, você encontra, temos sagas, minisséries, Elizabeth Holmes, Anna Delvey, outras biografias como Armie Hammer, Johnny Depp, Amber Heard, Ezra Miller. Tem várias histórias aqui, você encontra todas elas sem o menor problema. Se você ir para o primeiro episódio de uma delas, por exemplo, onde temos vários episódios de uma minissérie, já ali mesmo já tem o link para o segundo e você não se perde de nenhuma maneira, ok? E a gente vai começar esse caso agora. Paul Walker nasceu em 12 de setembro de 1973 em Glendale, na Califórnia. A sua mãe, Sherry, era uma modelo de moda e seu pai, Paul William Walker III, era um empreiteiro de esgoto e ex-boxeador amador. Ele foi 2 vezes campeão do Golden Gloves. O avô paterno do Paul, o William, teve uma curta carreira no boxe, como o irlandês Billy Walker, enquanto também pilotou carros de fábrica para Ford na década de 1960. E a gente já vai ver mais sobre isso. E o Paul foi criado como um mormon, membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E ele tinha 4 irmãos mais novos: a Aimee, a Ashley, o Caleb e o Colt. Ele passou a maior parte de sua infância no bairro de Sunland, em Los Angeles. Aí vamos entender um pouco sobre o avô do Paul. O avô dele estabeleceu recordes em Bonneville e o carro familiar era o carro em que ele fazia as corridas quando a Sherry, a mãe do Paul, inclusive quando ela estava crescendo. E aí, o Paul, conforme ele foi amadurecendo, ele queria saber de todas essas histórias. E o Paul costumava visitar o avô, e a mãe dele queria estar muito com a avó na loja também, com o pai do caso, né? O pai dela. E o pai dela não era muito falador, mas falava muito com o Paul. E o Paul ficou fanático pelos carros por causa do avô. Ele se formou na Village Christian School em 1991 e o Paul posteriormente frequentou várias faculdades comunitárias no sul da Califórnia, especializando-se em biologia marinha. O Paul começou uma carreira de modelo quando criança, estrelando um comercial de televisão para Pampers aos 2 anos, e ele continuou a aparecer em comerciais, mais notavelmente para Pizza, em 1984, antes de iniciar uma carreira de ator na televisão naquele mesmo ano. E aí ele apareceu na série antológica adolescente da CBS, o especial School Break, e a mãe dele ficou surpresa com o quanto ele conseguia atuar bem
quando era pequeno. Ele tinha uma capacidade para sentir que era muito genuína. O Paul continuou a trabalhar na televisão até 1996 em vários gêneros. Ele apareceu em 2 episódios do drama de fantasia, O Homem que Veio do Céu, entre 1984 e 1986. E aí ele garantiu seu primeiro papel principal em 1987, aparecendo como Jerry Bett, do seriado Thorpe. Ele continuou a aparecer em sitcoms nos Estados Unidos no início de 1990, com papéis de convidado em Charlie's in Charge, Quem é o Chefe, e também uma série de curta duração, What's a Dumb. Quando seu irmão Cody nasceu, o Paul tinha 15 anos. E foi uma surpresa para todo mundo, para todos os irmãos, para os pais. Mas foi mais chocante ainda ver o relacionamento do Paul com o Cody, porque os dois desenvolveram um vínculo muito estreito. Ele e o bebê eram muito próximos e permaneceu assim conforme o Cody crescia. Ele viu Paul não apenas como irmão, segundo o próprio, mas como irmão mais velho, no caso, mas também como uma espécie de pai. E em uma viagem de férias da família, o Paul estava sentado na abertura da tenda, comendo cereais. E o Cody apareceu e pôs os braços em volta do Paul e deu-lhe um abraço. O pai viu aquela cena e ele disse que ele nunca conseguiu se esquecer daquele momento. Então, em 1993, o Paul interpretou Brandon Collins na novela Os Jovens e os Inquietos. E ele e a co-estrela Heather Tom, que interpretou Victoria Newman, ganharam fama e foram indicados para melhor ator e atriz em novela no prêmio Jovem do Film Awards. Paul também teve um papel na televisão em Tocado por um Anjo, depois ele apareceu com a sua irmã, como ele mesmo, e eles eram competidores em um episódio de 1988 do game show Estou Dizendo, e eles terminaram em segundo lugar. Paul começou sua carreira no cinema em 1986, aparecendo principalmente em filmes de baixo orçamento, filmes B. E o seu primeiro papel foi na comédia de terror O Monstro do Armário, e um ano depois ele estrelou Retaliator, um filme de ficção científica. Aos 18 anos, o Paul quis se afastar da atuação, ele se formou, tirou a licenciatura, mas ele estava sem dinheiro nenhum e cheio de dívidas, os cobradores ficavam ligando para ele. E então ele decidiu voltar, e ele conseguiu um agente, e em 1994 ele voltou ao cinema estrelando Tammy e o T-Rex, mas garantiu seu primeiro papel no cinema na comédia Meet, Os Irmãos Ed e Iota, em 1998, e embora esse filme fosse comercialmente e criticamente mal sucedido, permitiu ao Paul garantir papéis coadjuvantes nos filmes Pleasantville, A Vida em Preto e Branco, de 1998, e Marcação Cerrada, de 1999. E ele seguiu em Ela é Demais, 1999, e também Sociedade Secreta, de 2000. E também há um personagem importante aqui, o Paul tinha uma moça chamada Rebecca, e eles eram amigos e namorados desde pequenos. E eles vinham e voltavam por anos. Quando terminavam, eles ficavam apenas amigos e depois voltavam a namorar novamente. E a Rebecca está em várias fotos da família, então quando ela engravidou foi uma grande surpresa e o Paul tinha medo de não estar preparado. E ele tentou ser um super pai, estando presente o máximo que pôde, mas a sua carreira na época estava uma loucura. Ele não tinha atingido fama, mas ele estava conseguindo oportunidades. E nisso fazendo filmes por todo o país, onde as gravações vão acontecendo, incentivo fiscal e essas coisas. E aí, o diretor Rob Cohen se inspirou para fazer um filme depois de ler um artigo da revista Vibe de 1998 chamado Racer X, sobre corridas de rua na cidade de Nova York. E então ele assistiu uma corrida de rua ilegal, real à noite, em Los Angeles. E o roteiro originalmente foi desenvolvido por Gary Scott Thompson e Eric Berke, e o título original do filme era Linha Vermelha, mas aí foi alterado para Velozes e Furiosos. Acontece que já existia um filme de 1954 com o mesmo nome. E aí o roteirista desse filme de 54, Roger Corman, licenciou os direitos do título para que o título pudesse ser usado nesse projeto. E o mais interessante é que ambos os filmes eram sobre corridas. Aí o produtor Neil Moritz, que já havia trabalhado com o Paul no filme Sociedade Secreta, deu a ele um roteiro e ofereceu-lhe o papel de Brian O'Connor. O filme foi filmado em vários locais dentro de Los Angeles e partes do sul da Califórnia, de 29 de junho a 25 de outubro de 2000. Durante as filmagens do filme, 78 carros foram destruídos, dentro e fora da tela.
Dos 78 carros, 3 carros foram mostrados, sendo destruídos apenas no trailer. O produtor Neil, que observou o orçamento do filme de 38 milhões, sabia que aquele valor era baixo, é um orçamento baixo, e isso foi bom para a equipe no sentido de que todos ficaram em paz. Quando o orçamento é maior, a pressão é muito maior. Então, todas as pessoas envolvidas ali da produção viam que o cenário mais negativo possível seria que, de repente, o filme poderia ser lançado direto para vídeo na época. Então, não havia uma pressão volumosa de fazer um filme já cujas expectativas fossem quebrar bilheterias. E então, Velozes e Furiosos foi lançado em 22 de junho de 2001 na América do Norte e ficou em primeiro lugar nas bilheterias, ganhando 40 milhões de dólares durante o fim de semana de estreia. Durante a sua exibição, o filme arrecadou um total doméstico de 144 milhões, juntamente com um total internacional de 62 milhões. O filme totalizou 283 mil dólares, baseado em um orçamento de 38 milhões. Velozes e Furiosos foi lançado em DVD e VHS em 2 de janeiro de 2002 e o lançamento em DVD vendeu 2 milhões de cópias. Isso em 24 horas, tornando-se a segunda maior venda de DVD em um único dia de qualquer filme, atrás apenas de Pearl Harbor. O filme também arrecadou 18,6 milhões em aluguéis de DVD, o maior da época, superando o filme Náufrago. E a crítica deu uma aprovação de 54%. O filme estabeleceu Paul Walker como uma estrela de cinema e protagonista, já que seu desempenho ganhou o MTV Movie Awards de melhor equipe na tela, compartilhado com Vin Diesel, isso no ano de 2002, onde o Paul passava, né, no auge ali da juventude, era aquela movimentação por parte das garotas, e aí eu fui assistir inclusive uma dessas entrevistas não era uma entrevista formal especificamente, mas a apresentadora ficou dando em cima dele em rede nacional. Ela chegou a dizer que ele era o homem mais atraente que ela já havia conhecido. E o Paul, segundo as descrições, sempre foi paciente com o público, tirava foto quando as pessoas pediam, autografava, e era um rapaz muito gentil. Nesse ponto, não foi fácil para Rebecca esse sucesso todo, no caso a ex-namorada do Paul, porque as pessoas começaram a descobrir sobre a Meryl, a filha que os dois tiveram, e tentaram procurá-la na loja onde ela trabalhava. Então isso foi muito assustador, as pessoas, que é a filha de Paul Walker. E ela decidiu ir para o Havaí e se tornar professora de artes. Considerando a beleza do Paul, o fato dele estar em forma e ter um cabelo e olhos extremamente apreciados na indústria, ele estava com tudo. Mas seus colegas e familiares próximos disseram que, ao contrário dos outros atores, que perdem a linha e a humildade, ele permaneceu com os pés no chão. E o Paul recebeu uma oferta para interpretar o Superman no cinema. Ele fez o teste, passou, e para o primeiro filme estava acordado que ele iria ganhar 10 milhões de dólares. E é claro, haveria uma extensão em um contrato de possíveis 4 filmes, o que acarretaria vários anos de amarração a esse contrato. E o Paul então ligou para a gente e disse: eu não vou fazer isso, eu não quero isso para minha carreira. E desistiu desta grande oportunidade. O Paul estrelou um filme de suspense que foi sucesso também no ano de 2001, que foi Perseguição, e era focado em uma ação também relacionada a carros. E ele reprisou depois o seu papel como Brian O'Connor na sequência de 2003 de Velozes e Furiosos 2. A partir disso, ele estrelou filmes de baixo orçamento ou comercialmente mal sucedidos por um tempo, como Linha do Tempo, de 2003, depois Noé, um filme natalino, e Mergulho Radical, de 2005. Ele interpretou Hank Hanson no filme de guerra daquele diretor Clint Eastwood, acho que é assim que se pronuncia, o filme A Conquista da Honra, de 2006. Esse filme custou 90 milhões de dólares, arrecadou 65, não foi muito bem, mas ele também estrelou o drama de sobrevivência da Disney, Resgate Abaixo de Zero, que recebeu elogios da crítica e estreou em primeiro lugar nas bilheterias, arrecadando mais de 20 milhões durante seu fim de semana e no total 120 milhões nas bilheterias globais. Ambos os filmes foram lançados em 2006 e nesse mesmo ano ele conseguiu estrelar mais um filme, No Rastro da Bala, e esse filme custou 15 milhões e arrecadou 9,7 milhões, não deu tão certo assim. Mas o Paul amou fazer esse filme e ele amou também o Andy Kramer, o diretor dessa produção.
E aí, durante esse filme, o orçamento acabou e não dava para filmar uma cena específica, pois precisava de um aparato caro. E aí, de repente, no dia seguinte, o diretor chega e o aparato apareceu lá no set. E o diretor falou, que ótimo, vamos gravar a cena. E eles gravaram a cena. Depois o diretor descobriu que o Paul havia comprado o Technocrane e havia pedido à produção para não contar a ele. Não conta pro Wayne, não conta pro Wayne. Em 2007 ele estrelou outro filme de ação, A Vida de Bob Z, de 8 milhões. E esse filme teve uma bilheteria de apenas 413 mil dólares. E aí 2008 chega. O Paul estrelou um filme independente, que é Entre a Vida e a Morte. Mas o título original do filme é Projeto Lázaro. E a sinopse desse filme é muito curiosa, porque ela envolve um personagem, que é, no caso, quem o Paul interpreta, Ben Garvin, um criminoso reformado que perde o emprego por causa de seus antecedentes criminais. E o irmão dele, Rick, vem visitá-lo depois de ser libertado da prisão e o convence a cometer um roubo de pó de ouro em laboratório. Aí esse assalto dá terrivelmente errado e o Rick e outros dois acabam sendo ceifados. E aí nisso, o personagem do Paul é condenado à sentença fatal e ele recebe a visita da esposa, da filha. Ele diz para a filha, eu não vou voltar. E a filha dele é bem pequenininha. E então ele se prepara para a injeção letal. E aí, de forma ali clara, aparentemente é aplicada a injeção, ele parte dessa vida. E aí, de repente, a cena muda e ele é mostrado como alguém que está pegando carona com um homem desconhecido, que pergunta se ele é o novo zelador de um hospital psiquiátrico próximo, em uma pequena cidade chamada Oregon. Aí o Ben é informado de que recebeu uma segunda chance de Deus e que começaria a trabalhar como jardineiro no hospital psiquiátrico local. E o Ben, ele quer ir para casa, mas isso é negado. E com o passar do tempo, como ele tem a esposa e a filha que deixou para trás, ele começa a se perguntar se realmente enganou aquele fim trágico que aparentemente ele teve, ou se aquilo tudo é parte de um plano científico muito sinistro, tanto para ele quanto para as outras pessoas que estão no hospital. Aí no fim do filme ele descobre que está vivo, que aquilo tudo não passa de uma armação, e aí ele volta para a esposa e para a filha. O filme não tem pé nem cabeça. O que chama atenção é que, como o título se refere ao personagem Lázaro do Novo Testamento, no capítulo 11 do Evangelho de João, Lázaro é ressuscitado 4 dias depois de ter sido sepultado. E, caso contrário, mais nada do filme poderia se comparar à história do Novo Testamento, porque o protagonista, no caso Ben, se rebela contra aqueles que o ressuscitaram, algo que seria inconcebível para o personagem real Lázaro. Esse filme ele marca o primeiro crédito da empresa para Ben Good Productions, uma produtora criada pelo Paul Walker. O longa acabou não indo para o cinema e foi lançado em DVD em 21 de outubro de 2008. Bom, o Paul acabou sendo pressionado para reprisar o seu papel como Brian O'Connor após 7 anos em Velozes e Furiosos 4, porque quando eles fizeram o 3, eles não trouxeram ninguém do elenco original de volta, eles fizeram um filme que se passava em Tóquio, essas coisas todas, quando o estúdio quer economizar dinheiro e explorar o nome da franquia. E aí ele resistiu, mas aí ele acabou aceitando, ele topou, e aí esse filme acabou arrecadando 360 milhões nas bilheterias, se tornando a maior bilheteria da franquia. E ele decidiu aceitar também participar da 5ª parcela do 5º filme, que também foi muito bem sucedido comercialmente. Velozes e Furiosos 5 é o Operação Rio, que se passa no Rio de Janeiro, mas no filme não tem nada de Rio de Janeiro, assim, que nitidamente é tudo falso. Apesar deles terem vindo para cá, os atores, e gravarem algumas cenas, e eu soube que a ideia era gravar o filme todo no Rio de Janeiro, mas a burocracia política, a falta de incentivos fiscais, e aqui os impostos são assim extravagantes, uma exploração, acabou que eles falaram, olha, vamos pegar só umas cenas, umas captações, a câmera fez isso, eles pegaram imagens disso, daquilo, para poder jogar lá na edição e gravaram em outro lugar. De qualquer forma, apesar de apenas os brasileiros reconhecerem que aquilo ali não é o Rio de verdade, Velozes e Furiosos 5 fez 626 milhões nas bilheterias. E olha só que interessante, ele e o ator Tracy Gibson eram muito próximos. Esse Tracy estava já lá no primeiro filme dos Velozes e Furiosos, mas ele não foi chamado para retornar nem ao 3º, como ninguém, e também no 4º. E aí o Paul fez sua missão de vida conseguir que o Tracy
fosse chamado novamente. E isso acabou acontecendo. Nesse ponto, Paul, ele também amava muito a sua filha. Por volta dessa época, ele soube que ela queria sair do Havaí e ir morar com ele. E ele ficou muito, mas muito feliz por isso. E eu soube que o relacionamento deles era muito tranquilo. Antes de aceitar o projeto, ele discutia com ela. E ele dizia muito para os amigos: meu Deus, eu só tenho mais 6 anos antes dela ir para a faculdade. Só tenho mais 5 anos agora. E eu estou amarrado a esse contrato e a esse projeto. E se eu não fizer, eles me processam. Não ficou claro ao qual contrato ele estava amarrado, mas de forma presumível, é provável que seja Velozes e Furiosos. E aí, em 2010, ele pega o co-protagonista no filme Ladrões, de 32 milhões. Esse filme arrecadou 68 milhões nas bilheterias. E em 2012, ele fundou a própria produtora cinematográfica, Laguna Ridge Pictures, que assinou um primeiro contrato com a distribuidora de Velozes e Furiosos, a Universal. E é interessante que o Paul, ele tinha pretensões de abandonar a carreira. Ele conversava com a irmã, ele dizia isso para os irmãos, ele disse até uma vez numa conversa para a irmã: sabe, se eu abandonar a carreira, se eu largar tudo. E aí ele voltava atrás e dizia: mas tem tantas pessoas que dependem de mim, eu tenho um publicitário, um agente, eu te ajudo, mano, eu ajudo a minha mãe, ajudo os outros. E ele dizia: eu não tenho tempo, sabem? Eu tenho dinheiro, mas eu não tenho tempo. E o Paul, mais interessante é que o Paul, cada projeto do Paul, ele dizia: esse é o meu último filme. Aí depois que ele fazia o outro, ele dizia: não, esse é meu último. Agora é meu último, agora acabou, eu não faço mais filme, acabou. E sempre tinha mais algum filme depois desse. E ele sofria porque ele não conseguia desfrutar da filha. Não dava para vê-la crescer completamente, porque os filmes não eram gravados apenas em um lugar, não apenas isso nos estados, ali dos próprios Estados Unidos, mas em outras partes do mundo também. Então isso fazia com que ele tivesse pouco tempo para sua filha. Então essas questões de estar ainda na carreira cinematográfica e da ausência, da falta de tempo com a sua filha, eram reclamações diárias que ele tinha e que fazia com os familiares e amigos mais próximos. E então nós chegamos no ano de 2013. O Paul fez um filme chamado Veículo 19, um filme de ação que foi lançado direto para DVD e Blu-ray no dia 23 de julho de 2013 nos Estados Unidos. Bom, esse filme, ele chocou algumas pessoas pelo que vai acontecer depois, nós já vamos chegar lá, e o paralelo entre cenas bizarras que são inseridas na trama. Bom, em uma altura do filme, o Paul está sendo perseguido por um outro carro. E ele tá com uma moça lá no carro, e aí tá rolando uma perseguição. De repente, esse carro que está perseguindo o personagem do Paul capota e explode sem qualquer explicação. É uma cena sem sentido, eu procurei pra assistir a cena. E assim, não tem sentido, é uma cena muito estranha, fica um clima super estranho, porque o Paul e a atriz ficam olhando um tempo para aquele carro assim, e aí de repente a atriz olha assim pro Paul Walker e aí, sabe, um tempo, e aí pronto. Aí o que acontece? Olha agora, isso aqui é muito estranho. No filme, o Paul precisa pintar o carro para despistar os inimigos que o estavam perseguindo. Aí, quando ele vai chegando lá perto do local, tem um olho na parede, o que chama a atenção de algumas pessoas ligadas a algumas teorias específicas. É um olho grafitado. Bom, mas a cena perturbadora chega nessa agora de fato. O Paul, ele chega para conversar com o responsável lá, a pessoa que pode pintar o carro. E o diálogo é completamente sem noção. O Paul diz: preciso pintar meu carro. Aí o cara olha para ele e diz: você tá com uma expressão que não se encaixa com seu rosto bonito. Parece que você está em chamas. Está em chamas. O senhor americano que dirige uma minivan dirige até aqui, ardendo em chamas. Quando um homem como você está em chamas. Fica repetindo essas chamas assim, não faz sentido o diálogo. E aí, quando ele consegue convencer o homem a pintar o carro, a cor escolhida é vermelho. Outro paralelo bizarro com o que vai acontecer. E aí, na próxima cena, o Paul tá olhando para a cor nova do carro no reflexo do vidro de uns prédios. Tá. Tem também, no dia 24 de maio, é lançado Velozes e Furiosos 6 nos cinemas. E o filme é um sucesso de bilheteria astronômico, arrecadando 788 milhões de dólares. Só que aí há um outro fator bem chamativo, porque quando o DVD do filme foi lançado,
os fãs encontraram uma cena extra, uma cena que seria do filme seguinte, dando uma amostra, inclusive, do que estava para acontecer na história da franquia. Tem uma cena de um funeral, e aí um personagem diz pro personagem do Paul, Brian, só me prometa que não haverá mais enterros. Aí o Paul diz, só mais um. E aí, um tempo depois que ele diz isso, ele fala o dele, referindo-se a um outro personagem que estava sendo mencionado. E aí o Paul ainda tem mais um filme, esse homem deve ter trabalhado muito no ano anterior para ter tanto filme pronto para 2013, porque é o filme Loja de Penhores, ao qual ele tem um papel menor, e esse filme arrecada apenas $10 mil, uma coisa bem pequena. E aí nós chegamos em 28 de novembro de 2013. O Paul Walker entrou no Twitter, desejou aos seus seguidores um feliz dia de ação de graças, e ele tinha muitos motivos para agradecer mesmo aquele ano. A sexta parte da amada franquia quebrou os recordes de bilheteria, e nesse ponto ele estava começando a produzir seus próprios filmes, o que é uma coisa muito boa para os atores, maior liberdade criativa. Aí, em 30 de novembro de 2013, o Paul pretendia passar o dia com a família, e ele havia levado a Madeline para um almoço. Ela tinha 15 anos na época. E aí ele estava discutindo planos para uma árvore de Natal com a sua mãe Sherry, e a Madeline também estava presente, quando de repente ele lembrou que a sua instituição de caridade estava realizando um evento, o Troy Drive. A Sherry, na lembrança dela, foi mais ou menos assim. Estávamos tendo uma boa conversa e ele se esqueceu de um evento que teve. Ele recebeu uma mensagem e disse, oh meu Deus, eu deveria estar lá. Era um evento de doação de brinquedos para sua instituição de caridade, a ROW, que foi fundada após o terremoto de 2010 no Haiti. E ele saiu feliz, isso um pouco antes das 15h30. Na ida, ele ligou para o irmão Cody e para o Caleb separadamente, e ele disse para ambos os irmãos que tinha uma estratégia para deixar a família mais unida e que queria executar essa estratégia. Muito parecido com o personagem que ele interpretou em Velozes e Furiosos, o Brian O'Connor, o Paul Walker tinha 40 anos nesse ponto da vida, e ele foi atraído por carros de alta octanagem. E na verdade, o evento de caridade daquele dia foi realizado em uma loja de carros de alta performance de propriedade do Paul e do seu amigo Roger Rodas, em Santa Clarita, Califórnia. Por volta das 15h30, o Paul e o Roger decidiram dar uma volta no Porsche. Era um Porsche Carrera GT 2005 vermelho, para testá-lo em uma curva de drift popular em um parque de escritórios no bairro de Santa Clarita, em Valência. E o Roger, o amigo muito íntimo do Paul, é que iria dirigir. Um profissional de automobilismo disse que o passeio teve um começo muito inocente, porque enquanto eles estavam dando ré na carreira para colocar na garagem, o carro começou a travar. E aí o Roger disse, por que o carro está parando? E ele disse, vamos dar uma volta no quarteirão. E o Paul disse, tá, deixe-me ir com você, e vai bem rápido. Toda a premissa de levar o carro para passear era porque algo já estava errado. A pessoa disse que o Roger e o Paul provavelmente não iriam testar os limites do carro, já que ele considerou assustador de manusear. E o Roger não era o tipo de cara que ia em velocidade máxima em uma rua pequena, e a mesma coisa com o Paul. Eles tinham muito respeito pelo carro e não faziam coisas assim, segundo o que foi descrito. E até porque ambos eram empresários e o Paul uma celebridade. Eram pessoas responsáveis, também foi descrito. Era mais como, o que está acontecendo aqui, o que está de errado com esse carro? Vamos ver o que há de errado e vamos dar uma volta. E aí a dupla deixou o evento a apenas algumas centenas de metros da oficina. De repente o Roger perdeu o controle do veículo. Aparentemente o Porsche estava viajando a cerca de 100 mil milhas por hora. Tanto o motorista de 38 anos quanto seu passageiro famoso usavam um cinto de segurança durante o passeio. Mas nenhuma precaução os ajudaria quando o carro atingiu o meio-fio e ao lado do motorista acabou cortando uma árvore e um poste de luz. O carro girou com o lado do passageiro batendo em outra árvore e então pegou fogo. Bom, e aí o que acontece? Lá o pessoal que estava lá na loja no evento, basicamente 5 minutos depois que o Paul havia saído,
um BMW 46 azul voltou ao estacionamento e de repente o cara estava gritando: houve um acidente! Houve um acidente! Vamos pegar alguns extintores de incêndio! Todas as pessoas queriam ajudar e havia 3 ou 4 carros cheios de pessoas que foram ajudar para apagar o incêndio. E aí, quando eles começaram a subir e quando chegaram ao acidente, eles viram que era o carro do Paul. E rapidamente, os caminhões de bombeiros também apareceram e tentaram ajudar. Outros participantes do evento de caridade também foram lá, incluindo o filho do Roger. Os inúmeros transeuntes estavam aterrorizados, olhando enquanto o veículo despedaçado queimava em uma casca fumegante. Um amigo do Paul estava desesperado tentando salvá-lo e ele chegou até a ter as sobrancelhas queimadas. E a polícia teve que tirá-lo à força, porque ele queria de todo jeito salvar o Paul. Porém, com as chamas intensas, além dele, outras pessoas que queriam fazer o mesmo, todos foram obrigados a ficar para trás e olhar aquela cena horrível. No final, o Paul foi queimado. E foi queimado em um ponto que o deixou sem reconhecimento. Ele teve que ser identificado através dos seus registros dentários. As notícias da tragédia se espalharam rapidamente. Em poucas horas, o falecimento do Paul surpreendeu os fãs ao redor do mundo. Isso causou um impacto monstruoso, principalmente pela projeção da franquia. Uma investigação do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles sobre como Paul perdeu a vida determinou que a velocidade do carro era um fator importante. Inicialmente, o departamento estimou que o Porsche estava indo entre 80 e 93 milhas por hora no momento do acidente. Mais tarde, o relatório do legista determinou que o carro estava viajando a cerca de 160 km por hora. O relatório dizia, por uma razão desconhecida, que o motorista perdeu o controle do veículo e o veículo girou parcialmente e começou a viajar na direção sudeste. Em seguida, o veículo atingiu uma calçada e o lado do motorista atingiu uma árvore e em seguida um poste de luz. Então, a força dessas colisões fez com que o veículo girasse 180 graus e continuasse a viajar na direção leste, o lado do passageiro do veículo que atingiu a árvore e em seguida pegou fogo. De acordo com o relatório, a causa do que aconteceu com o Paul foi lesões traumáticas e térmicas, enquanto o Roger perdeu a vida também por lesões traumáticas. Não havia sinais de substâncias ilícitas nem álcool em nenhum dos dois homens. O mais impressionante é que o Paul ainda deixou filmes prontos, entre eles Contagem Regressiva, que foi lançado em 13 de dezembro, e outro que foi lançado em 25 de abril de 2014, 13º Distrito. Esse filme, inclusive, arrecadou 73 milhões de dólares em bilheteria contra um orçamento de 28 milhões. E finalmente chegamos no que seria o seu maior sucesso, porque impressionante. Além do Paul ter todos esses filmes prontos, ele ainda estava gravando Velozes e Furiosos 7. Bom, com o acidente horrível do Paul, a Universal suspendeu a produção do filme em 4 de dezembro, de forma indefinida. E aí, em 14 de janeiro de 2014, a revista Time, informou que o personagem do Paul seria aposentado em vez de falecido no filme. E que assim novas cenas seriam desenvolvidas para permitir que a franquia continuasse sem ele. Aí, em abril, foi relatado que os irmãos do Paul, Caleb e o Colt, foram contratados como substitutos. As gravações daí do filme retornaram em abril mesmo e foram para frente. A forte semelhança dos irmãos com o falecido significava que os cineastas poderiam usar varreduras de seus corpos em vez de recriar o corpo inteiro do Paul a partir do zero. E aí o filme final mostrou o rosto do Paul sobreposto aos corpos de seus irmãos, ou do ator John Brotherson, ou de um outro ator que também estava presente nessa caracterização. Basicamente, 350 tomadas de efeitos visuais foram usadas. 260 fez uso de um rosto gerado por computador, enquanto 90 reaproveitou imagens reais do rosto do Paul emprestadas de outtakes ou imagens mais antigas. Velozes e Furiosos bateu o recorde. Fez 353 milhões nos Estados Unidos e Canadá e 1,163 bilhão em outros países, para um total mundial de 1,516 bilhão, contra um orçamento de produção de 250 milhões. Foi também o filme mais rápido a atingir a marca de 1 bilhão na época, fazendo isso em apenas 17 dias. Foi o filme de maior bilheteria da carreira de Paul Walker.
Agora, o interessante é que o lucro líquido do filme foi avaliado em 354 milhões. Isso porque tem que descontar marketing, todos esses gastos extras que o estúdio teve com o falecimento inesperado do Paul. No ano de 2015, a filha do Paul, ela entrou com um processo de homicídio culposo contra as falhas do design do carro pelo acidente. E aí o advogado da Meadow, Jeff Millan, disse que a conclusão era que o carro era muito perigoso, que não pertencia à rua e que eles não deveriam ficar sem o Paul ou o amigo Roger por causa disso. Aí uma análise minuciosa constatou que nenhuma condição pré-existente tinha como ter causado aquela colisão. E aí eles culparam pneus desgastados e velocidades inseguras. Ambos os airbags foram acionados como pretendido, com a autópsia afirmando que o Roger, inclusive, perdeu rapidamente a vida por causa de um trauma grave na cabeça, pescoço e tórax. A investigação revelou ainda mais sobre o falecimento horroroso do Paul. A sua autópsia observou fraturas no maxilar esquerdo, clavícula, pelve, costelas, coluna vertebral. Além disso, foi encontrada uma fuligem escassa em sua traqueia. A empresa de carros também alegou que o carro havia sido alterado por modificações imprevisíveis. Aí, por fim, a filha do Paul resolveu o processo 2 anos depois, mantendo os termos confidenciais. Preciso só abrir um parênteses aqui rapidinho. Durante a minha pesquisa, eu encontrei algumas anomalias, versões especialistas dizendo que não fazia sentido a forma como o carro ficou detonado. Eu vi imagens e cenas de simulação de como o carro que sofre aquele acidente deveria ficar quando há também uma colisão daquela e etc. Então tinha toda uma explicação lá, mecânica, que eu não consigo transmitir para vocês na íntegra. Então, segundo esses especialistas e pessoas que analisaram com maior cuidado esse lado, elas disseram que tem algumas coisas no acidente que não fazem sentido, que a colisão em si era uma coisa também que não fazia sentido. Aí tem um vídeo que eu achei assim muito estranho, que ele parece que mostra uma fumaça saindo do carro antes da colisão. E aí se esbarra numa questão estranha, porque a polícia disse que a explosão começou apenas depois da colisão. E aí tem essa fumaça que não foi esclarecida. E o TMZ, que parece que havia divulgado esse vídeo da fumaça, pessoas quando foram assistir o vídeo, mostra que aos 23 segundos da cena ali, da captura, era possível ver o Paul tentando sair do veículo. Só que o Roger Rodas, por sua vez, não se mexia no banco da frente. Dito isso, pelo que eu entendi, pelas leituras que eu fiz, não ficou muito claro como o acidente realmente se desenrolou do ponto de partida. Então, o desfecho, que bateu ali na árvore e tal, pegou fogo, é claro. Mas aquela fumaça e exatamente como ele perdeu ali a mão, eu não entendi exatamente. Apesar do Paul ter uma vida bastante corrida como ator, ele tinha interesse em biologia marinha e ele se juntou ao conselho de diretores da The Beeflash Foundation em 2006. E ele realizou até mesmo um sonho ao estrelar uma série documental do National Geographic, aquele canal, e ele passou 11 dias capturando e marcando 7 grandes tubarões brancos ao largo da costa do México. Ele era muito entusiasta de carros, competiu em uma série de corridas, ele também tinha uma grande coleção de carros, de cerca de 30 carros, uma parte do qual ele era coproprietário junto com o Roger. E em janeiro de 2020, 21 veículos de propriedade do Paul foram vendidos por 2,33 milhões, combinados durante uma licitação em um leilão anual de carros no Arizona. O Cody disse que estava trabalhando naquele dia que o Paul ligou e ele se sente muito grato por ter atendido a ligação e por ter conversado com ele, que foi especificamente um momento muito bonito. E ele era um homem que tinha muita gente para dizer coisas positivas sobre ele. Isso é muito impressionante, porque ele foi retratado como alguém que gostava de cuidar, era alguém que gostava de experimentar a vida, e no dia a dia ele tentava experimentar a vida ao máximo. Então ele sempre foi um ator que estava dentro e fora, e às vezes simplesmente desaparecia. Quando ele não estava fazendo filmes, quando não estava em Los Angeles, nem no país às vezes ele estava na Amazônia ou nadando com os tubarões. Ele gostava muito dessa parte da natureza, surf, coisas radicais.
E ele até apareceu no episódio do Shark Week, e ele doava dinheiro para a organização de um amigo e nem disse nada para esse amigo que ele era o doador. Então ele cuidou de muitas pessoas ao ponto de, segundo a sua família, ele não prestar atenção em si próprio. O tio dele disse que ele era a pessoa mais querida que ele já conheceu na vida. E ele falou, olha, se o Paul se importasse com você, você saberia. Ele foi para o Haiti ajudar quando aquele terremoto horrível feriu aquele povo. E ele também foi um grande doador e tentou ajudar de diversas maneiras. E ele ligou para o seu agente e disse, olha, eu não quero que a imprensa saiba. Não é disso que se trata. E aí o mais interessante é que ele gravou uma espécie de comercial pedindo contribuições para o Haiti. E aí ele disse, junte-se a nós, a ajuda começa agora, lá no final do institucional. Quando a cena para, a câmera que ainda está ligada, você pode ouvir a conversa da produtora, que ela diz assim, por que você não diz junte-se a mim e à instituição? E o Paul fala, não, eu não quero transformar esse pedido em uma cena minha. E ele foi descrito como a melhor pessoa da face da Terra por muitos de seus familiares. E uma coisa que a família disse, principalmente o pai, era que o cinema não conseguia captar todo esse caráter. A perda dele foi muito violenta para a família, foi assim, um choque absurdo. Inclusive, o tio dele disse, olha, perder alguém como Paul não é para os fracos, nem para os fortes. Então, pessoal, acho que o que eu fiquei surpreendido, normalmente quando se trabalha com casos envolvendo atores, a gente ouve muita coisa horrível sobre essas pessoas e sabemos disso vários casos aqui, Bella Thorne, por aí vai. Mas eu acho que teve a outra biografia do Chad, que foi bem emocional. E essa, eu acho que eu não consigo assim, transparecer aqui, mas a quantidade de pessoas que eu ouvi mesmo falando sobre o caráter do Paul, a gentileza dele, o quanto ele era afável, amável, amigável, gentil, foi realmente muito, muito grande mesmo, sabe? Ele era uma pessoa muito bem cotada pelas pessoas que estavam à sua volta, principalmente pelos colegas de trabalho, os filmes por onde ele passou, ele foi retratado como alguém muito humilde. Então era algo que estava no dia a dia dele, ao longo da vida, pelo que eu entendi, ele não era firme mais lá na igreja do mormonismo, mas ele se considerava um cristão não denominacional. O Paul deixou uma fortuna de 25 milhões de dólares para sua filha como herança. Ele também deixou a guarda da filha com a mãe, não com a ex-namorada, que nem tentou contestar. E ele estava namorando uma moça de 23 anos na época, também com muitas idas e vindas há muito tempo também, uns 7 anos. Eu conheci o Paul mais ou menos, eu me lembro assim, vagamente, de ouvir que ele perdeu a vida alguns anos atrás. Eu não consigo me recordar de receber essa notícia ali em 2013, mas eu lembro que um pouco tempo depois eu ouvi, eu não sei qual ator, mas eu acho que em 2014, ou talvez foi 2013, também me lembro a notícia de um ator que ele perdeu a vida de uma forma muito, assim, absurda. Eu acho que ele foi na caixa de correio e ele desceu um carro e pá, o esmagou. E aí, quando eu li essa matéria, eu me lembro que falavam do Paul Walker. Foi aí que eu lembro. Mas, em relação a filmes, assim, Velozes e Furiosos, eu assisti uns vídeos, assim, que resumia as histórias do filme, mas eu nunca assisti, não. Eu lembro que passava na Record o primeiro filme quando eu era pequeno, e eu lembro que eu achava chato o comercial, então eu não tinha interesse nenhum em assistir, mas eu lembro de ouvir falar ao decorrer dos anos da franquia Velozes Furiosos. Eu acho que com o Paul Walker eu assisti o filme, acho não, eu tenho certeza, eu assisti os 2 filmes que ele lançou ali, um filme que ele lançou em 2000, antes do Velozes e Furiosos, e aquele outro lá que ele fez Perseguição. Aí tem aquele Resgate Abaixo de Zero, que eu já vi umas cenas assim, mas eu nunca parei pra ver o filme inteiro. E eu lembro desse filme 13º Distrito, tomei até um susto que eu me deparei com esse filme quando eu fui pegar as imagens para ver o pôster, a capa. Eu lembro que tinha uma locadora perto de casa e eu me interessava muito por estudar na época cinema, as vendagens, como que vinha, principalmente assim para cá, os DVDs, as locadoras. Tinha uma locadora lá perto de casa, das várias inclusive que tinham na época, né? Hoje não existe mais nenhuma, fecharam todas. Mas tinha uma locadora que tinha tipo um catálogo que ficava em cima do balcão. E aí eu gostava de olhar. Esse catálogo não era para os clientes, era um catálogo que vinha dos distribuidores ou do fornecedor
para, no caso, os lojistas ali, o pessoal das locadoras, e mostrava os lançamentos. Se eu não me engano, ou era um catálogo por mês, ou aquele catálogo representava 2 meses. Quando chegava o novo, aí ela me dava o velho. Eu lembro que depois, 2014 especificamente, eu consigo me recordar de ver a capa desse filme do Paul na capa do catálogo. Aí estavam ali os valores que os DVDs, caríssimos, R$ 200, assim, 150, dos filmes para as locadoras comprarem, para colocarem para lançamento. Então, aí que eu me recordei e falei, esse filme, que eu lembro muito bem, uma capa assim cheia de adrenalina, mas eu também nunca vi esse filme, não. Então, foi uma coisa meio assim, meio... Olhava ali para ele e falei, nossa, né, perdeu a vida. É um pouco estranho quando você tem uma noção que a pessoa perdeu a vida de uma forma assim tão trágica, não partiu de velhice, ou com uma idade avançada, né? Simplesmente se foi. Eu acredito que devem ter pessoas que são fãs da franquia Velozes e Furiosos, e é uma franquia que de forma assim, impressionante só cresceu. Eu acho que é uma franquia muito improvável também. Inclusive na época, quando eu morava no Rio, eu me recordo de ouvir as pessoas comentando das gravações do filme, das gravações minúsculas que tiveram ali no Rio, e aí um conhecido foi com a mulher dele queria tirar foto e tal, e ele falou da loucura, quantas pessoas tinham e etc. Então vai sair ainda um outro filme com Velozes e Furiosos, e essa franquia vai acontecer enquanto estiver dando dinheiro. Quando não der mais, eles param, mas enquanto estiver rendendo horrores ao estúdio, no caso, eles vão continuar. Acho que uma coisa assim interessante é o fato do Paul querer largar a carreira, mas não conseguir parar, seja pelas questões financeiras, claro, assim, 25 milhões de dólares é 25 milhões de dólares, e obviamente ele teria dinheiro assim para a vida inteira e depois mais para a vida inteira da filha dele também. E é lógico que ele pensava ali nas pessoas que ele precisava continuar sustentando com o dinheiro que ele receberia e etc, salários e acordos, contratos, que nem só de filme vivia o Paul, né, propagandas também. O fato dele não conseguir colocar um limite, seja pelas pressões financeiras, seja também pelos convites, e é até interessante que, assim, olhando a carreira dele, ele não teve muitos filmes expressivos fora da franquia, especificamente, sendo franco aqui, ele não teve, eu acho que aquele filme da Disney foi um filme bastante expressivo, talvez é um filme muito conhecido aqui no Brasil, inclusive, e eu acho que o Perseguição, porque os demais eles tiveram uma bilheteria muito abaixa ou foram lançados direto em DVD. Então ele gostava de escolher projetos mais simples. Eu penso que desta forma o tempo de gravação, o tempo em que esses filmes eram rodados era menor. Isso acontece porque um filme de um orçamento mais limitado, ele também não pode ser produzido durante longos meses, né? Curto, quando o dinheiro está curto, os dias também são curtos. O tempo para fazer as filmagens é mais limitado. Então ele foi escolhendo esses filmes, projetos mais simplistas, enquanto ele estava faturando com essa franquia astronômica que estava lhe rendendo muito, muito dinheiro e, claro, acordos financeiros muito positivos, até por conta também da visibilidade que a franquia estava continuamente trazendo a ele e traria até hoje se ele estivesse vivo aqui. A questão é que não foi fazendo um filme que ele perdeu a vida. Então, em tese, não foi a carreira cinematográfica que lhe tirou o direito de estar aqui. Foi um acidente de carro. Um acidente de carro mega estranho. Assim, depois que eu fui ver essas outras versões, confesso que eu fiquei meio assim, chocado, pra falar a verdade. Achei bizarro a fumaça ali. Eu não, sei lá. Mas eu acho que as pessoas que amavam o Paul sentiam que ele era autêntico, então o drama em torno da lealdade aos amigos, que apareceu muito nos filmes Velozes e Furiosos, representava bastante o tipo de pessoa que ele era na vida real, e isso era muito fiel a essas conexões emocionais, as paixões e o modo de ver a vida e de viver a vida. E esse é um tipo de energia que costuma atrair pessoas, é claro, além da sua boa aparência. Eu acho que as coisas simplesmente elas acontecem muito rápido. E talvez o Paul Walker ignorou a resposta, ou melhor, a pergunta óbvia: qual é a pior coisa que pode acontecer? Eu não sei.
Pode ser que em algum momento ele ficou confuso sobre a separação de carros entre Velozes e Furiosos, que era um filme de ficção e a vida real é diferente, onde dirigir um carro que estava, embora não fosse ele que estivesse dirigindo, mas ele estava ali dentro, um carro que estava demonstrando algum problema, aumente a velocidade, isso aí e tal. Eu não sei se dentro daquele ambiente isso podia ser alguma coisa cultural, mas é justo dizer que ele vivia cada dia como se fosse o último. E eu acho que a história dele, ela é um conto de advertência, de que ele temia tanto tempo que ele não estava conseguindo passar com a filha, então ele enxergava ali o cinema como um inimigo nesse sentido, de uma indústria que constantemente lhe separava da sua filha, mas ele não conseguiu visualizar que um possível risco poderia tirá-lo de forma definitiva da vida dela. Então, ele estava olhando muito para um lado, enquanto o outro, que está relacionado às coisas radicais que ele gostava de fazer, poderia lhe causar um prejuízo muito maior. E foi o que acabou acontecendo. Então, às vezes, as pessoas se preocupam muito com alguma coisa que está vindo, que pode vir de um lado, mas são surpreendidas por um ataque do outro lado. E o fato, é claro, dessas coincidências bizarras ali, daquela cena daquele filme Veículo, que é, nossa, aquela cena é horrível, é perturbadora para quem for assistir o filme, for pego de surpresa ali, vai ficar horrorizado quem conhecer a história. E eu acho também, outra coisa muito assim, interessante é que esse é o último filme, acabou. Foi repetindo muito essas palavras e acabou sendo mesmo o último filme dele, o Velozes e Furiosos. Impressionante, né? Estava gravando o Velozes e Furiosos, um filme no qual ele manda bem dirigindo e aí perde a vida em um acidente de carro. Então ele queria tanto que o último filme chegasse e o último filme chegou, de fato, chegou para deixá-lo pela metade e acabou em um nível tão extremo que ele não imaginava que poderia acabar. Então o que dá para se extrair desse caso é que precisamos estar atento a todos os lados, direita, esquerda, centro, norte, sul, leste, oeste, nordeste, noroeste. Você precisa estar atento a tudo, a todos e a qualquer direção. Não se pode baixar a guarda nunca, com nenhum perigo, nem aquele que aparenta ser pior, nem aquele que aparenta ser mais leve, eu dou conta, porque pode ser que você não dê conta. Eu tenho certeza que o Paul foi vítima de um acidente que não passou pela sua cabeça. Talvez ele um dia pensasse, poxa, lá no fim da minha vida eu vou lamentar que não consegui passar tanto tempo com a minha filha porque eu estive gravando filmes. E possivelmente, em uma situação retórica, ele está lamentando pelo fato de ter entrado naquele carro naquele dia. Seja como for o que aconteceu, se foi de alguma forma irresponsabilidade do Roger ou não, ter entrado naquele carro selou o destino final de sua vida. E isso traz uma mensagem importante, que nunca devemos tirar os olhos da estrada, e quando eu falo da estrada é num contexto todo. Você não sabe o que está vindo pela frente, e às vezes aquilo que você mais subestima pode ser aquilo que vai te surpreender. Mas eu espero que você tenha curtido esse episódio. Mas se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Está disponível lá no meu site, você pode falar comigo pelo Instagram. O livro é enviado para qualquer lugar do Brasil e quase qualquer lugar do mundo também. O mais interessante é que esse livro ele é escrito em formato roteiro, então ele é muito dinâmico, não é uma leitura tradicional. Se você vê preso aqui, você vai falar, eu não consigo não virar a página. E você vai virar a página até a última, e aí você vai conseguir dormir. Se prepara que as reviravoltas são monstruosas. O livro vai autografado, se você quiser, com marcadores, pôsteres, exclusivos, ok? Você pode me seguir pelo Instagram, você é o Psicanalista. Eu tenho um canal no Telegram, grupo de fotos exclusivos, bastidores, coisas que só saem por lá. E também tem um canal de cortes, onde as análises desse canal são recortadas e também são postadas lá. A gente se vê no próximo caso. Não esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal! Amber Heard. Quem é a ex-mulher de Johnny Depp? Há muitas coisas que precisam ser contextualizadas. A ex-melhor amiga, os ex-namorados, os problemas na indústria e um passado conturbado que saiu do oculto no tribunal. Como Amber Heard saiu de uma trajetória ascendente, repleta de capas de revistas, ensaios fotográficos para naufragar no maior escândalo de celebridades dos últimos anos. É o que você vai ver hoje, com revelações explosivas, detalhes extremos, de uma carreira repleta de problemas que nunca vieram à tona até agora.